Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Code Experts. Nesse vídeo eu vou mostrar o setup rápido do Vue em uma aplicação Laravel. A intenção aqui nesse momento não é falar sobre o Vue, não é dizer o que é o Vue ou qualquer coisa do tipo. Em vídeos futuros eu trarei isso aqui para o canal com toda certeza, mas te mostrar como uma aplicação Laravel pode ser configurada para usar esse cara, tá bom? Então, é um conhecimento que você já pode ter, independentemente se você conhece o Vue ou não. E o Vue em si tem bastante material, caso você já queira procurar outros conteúdos na web. E aí, se aprofundar nesse cara, de cara eu te digo que o Vue vai ser uma excelente escolha. E como você consegue perceber na comunidade Laravel, o Vue, ele praticamente casa muito bem com aplicações Laravel ou construídas com Laravel, tá bom? Então a minha intenção aqui é só te mostrar um setup e aí em outros vídeos, em outros materiais, se assim você quiser, eu trago aqui sobre o próprio Vue uma introdução para você entender como começar com ele. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Venha conhecer os cursos da Code Experts e se profissionalize aí no mercado web através dos cursos da nossa plataforma. Basta acessar codeexperts.com.br conhecer todos os nossos cursos ali disponíveis para que você possa galgar novos patamares aí na sua carreira web na programação e desenvolvimento de sistemas. Bom, então antes de mais nada eu vou começar aqui um projeto do zero, então eu vou chamar ele aqui de Vue Env, só para fins de criação e etc, tá bom? Como se fosse um projeto do zero. Eu vou dar uma adiantada, vou pular para quando esse projeto já está inicializado. E aí a gente continua com o que é necessário. Bom, aplicação Vue iniciada. Eu vou acessar a pasta aqui do projeto. Então vou ceder aqui Vue-env, o nome do nosso projeto aqui. Eu vou iniciar aqui um repositório Git no projeto, só para a gente entender um ponto do que é modificado quando a gente iniciar as configurações aqui para o Vue, tá bom? É só para a gente ver o que era antes e o que está atualmente após um comando, tá? Então, coisa bem simples, por isso que eu estou iniciando um Git nessa pasta. Então, beleza. A gente sabe que desde a versão 6 do Laravel, a gente teve essa parte de scaffolding, tanto da geração, né, de scaffolding de telas de autenticação, como a parte de ambientação e configuração de assets front-end. Então, isso tudo foi separado do Laravel e colocado em um pacote chamado UI, beleza? Então o primeiro passo é a gente instalar esse cara, Laravel/UI. Enquanto ele instala, é importante falar aqui, como a gente vai trabalhar com front-end, com assets e etc, a gente tem algumas coisas que são gerenciadas com o Node, beleza? E aí você precisa ter o Node na tua máquina até para instalar pacotes e etc, no momento do build aqui também. Então é importante que você tenha um Node e junto do Node você pode ou utilizar o NPM, que normalmente vem com o Node na instalação, que é o gerenciador de pacotes do Node, Node Package Manager, ou você pode usar o YARN, YARN, para gerenciar aí as instalações e etc, as dependências do front-end no projeto, beleza? Então é importante você ter esse cara para passos que a gente vai executar à frente. Eu acredito que hoje, como é uma coisa que, querendo ou não, você não foge disso, então provavelmente você já deva ter o Node na sua máquina, então de certa forma acho que está tudo tranquilo. Caso não tenha, acesse aí nodejs.org e faça a instalação para prosseguir com os passos que eu mostrarei daqui a pouco, tá bom? Então beleza, o pacote foi instalado, vou limpar aqui minha tela. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um git status rapidamente, tá? Só nesse momento aqui a gente só tem alterado o compose.json e o compose.lock. Normalmente foi uma instalação que a gente fez com o compose, então sem nenhuma alteração significativa. Mas é claro que em contrapartida nós temos ali através do artisan o comando UI. Então se eu fizer aqui um UI --help, vou ter acesso aqui a uma pequena doc, a uma ajuda desse comando. Então, por exemplo, ali eu posso fazer aqui um php artisan UI e o tipo, né, basicamente. Então, o tipo, o argumento aqui pra gente, ele pode ser Bootstrap, Vue ou React. No nosso caso, nós vamos utilizar o Vue, certo? Como você já conhece também, você tem a opção do UIAuth comando, tá bom? O UIAuth
ele gera aquelas telas de autenticação que a gente já conhece em um projeto Laravel. Se você quiser, por exemplo, utilizar um preset view e já gerar essa tela de autenticação, você pode chamar PHP Artisan UI view --alf, beleza? Está bem aqui, ó, as options, tá bom? Então, só uma dica aqui para você. Nesse caso, eu vou limpar minha tela novamente e vou executar aqui, ó, PHP Artisan UI view. Esse comando ele gerou ali o scaffold view pra gente com sucesso. E ele já me dá uma dica aqui que eu preciso instalar as dependências e gerar o meu build. Por enquanto eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer aqui um git add-p, tá? Essa primeira parte aqui do git add-p nos dá uma visão do que foi alterado naquele arquivo e se eu quero ou não incluir, no caso, aquele pensamento do add, tá? Só que ele abre ali um diff de cada arquivo que está nessa fila esperando para ser adicionado e posteriormente comitado. Aqui nesse caso, é aquele arquivo compose.json e o compose.loc. Esses dois casos não me importam nesse momento. Beleza, agora aqui a gente caiu no arquivo package.json, tá? E aqui é importante só para te mostrar. A primeira alteração que você vai ter ali pelo comando de preset, né, de scaffolding, no caso do view, vai ser as adições das dependências necessárias para esse scaffold, tá, que você fez. Então, ele adiciona o Bootstrap para você, ele adiciona a dependência do jQuery, e aí aqui abaixo o Pop.js e algumas coisas a mais aqui, e o nosso view nesse momento na versão 2.5.17. Tá? Então ele já adicionou aqui pra gente as dependências no nosso package.json, tá? Que esse package.json é o que vai ser lido pelo gerenciador de dependências do Node e aí vai instalar esses pacotes aqui pra gente, tá bom? Então, vou confirmar aqui. A minha intenção aqui é mais te mostrar o que foi alterado. Uma outra alteração também vai ser nesse arquivo app.js, que fica na pasta resources.js, tá bom? Então toda essa adição aqui é feita, ó. A adição do view globalmente aqui no projeto, um componente view exemplo, tá bom? E a inicialização aqui de uma instância do view para o nosso projeto. Então isso aqui tudo é feito pelo scaffold, ou seja, inicialmente isso não existe no projeto. Então a gente precisa chamar o UI, instalando ele e aí fazer a geração dessas configurações iniciais aqui do view no nosso projeto, tá? Então só reforçando esse comando que eu estou usando aqui do Git, é só para te mostrar essas alterações e o que é alterado, tá bom? Aqui para você. Outro cara modificado também é o Bootstrap.js da pasta Resources, a pasta JS, então ele adiciona aqui o Popper, o jQuery, tá bom? Chama o Bootstrap ali, Bootstrap.js, tá? Para ser incluído aqui nas dependências. Você tem ali a alteração do app SCSS do arquivo SAS na pasta resources SAS. Nesse caso aqui em referência ao Bootstrap, ao import aqui de variáveis com cores e assim por diante. E o import aqui de uma fonte a ser utilizada. Você pode procurar uma outra fonte se desejar no Google Fonts ou de uma outra forma que você queira importar. E aí você pode alterar esse arquivo aqui também, tá? Mais uma alteração feita ali pelo scaffold. Beleza, então esses foram os arquivos alterados. Eu vou limpar minha tela aqui. E aí, o que eu faço? O que eu preciso para usar o view, uma vez que eu já fiz toda a configuração dele? Primeiro passo, pós geração dessas configurações que a gente viu, é fazer um npm ou install, tá? Para que você possa instalar as dependências listadas no package.json, tá bom? Se você estiver usando o yarn, como eu comentei, você vai chamar yarn install, qualquer coisa do tipo, como o comando dele sugere para você. Não esqueça de estar na raiz do projeto, tá? Para executar esse comando. Então, beleza, as dependências foram instaladas. E agora, normalmente, eu executaria aqui um npm run dev para gerar o build do front-end. Mas antes disso, eu vou já abrir aqui esse projeto no meu Visual Studio Code, tá bom? Vou abrir aqui uma nova aba, já vou deixar aqui rodando um PHP Artisan Serve, tá? O meu servidor ali para a gente poder visualizar o nosso projeto, beleza? Vou deixar aqui em outra aba para
a primeira aba ficar livre para a gente trabalhar nela, beleza? Já iniciou o server ali para mim. Se eu vier aqui no meu Chrome, consigo acessar normalmente. E aí eu vou aqui pegar aqui o meu Visual Studio Code. Deixa eu só aumentar um pouco da fonte dele aqui para facilitar para a gente. Então, beleza. E aí, né, se você, aqui no projeto, na pasta Resources, JS, você vai ter lá o app.js, tá bom? Que a gente viu. Vou deixar ele aberto aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar todos esses arquivos aqui, tanto CSS, aqui no caso, quando não está buildado ainda é Sass, tá? E todo o JavaScript e gerar os builds, ou seja, eu preciso pegar tudo isso, juntar, minificar e jogar na pasta public. Para isso, qual é o comando que eu executo? Então, vou aqui no meu terminal, eu vou executar um npm run dev. Esse cara vai gerar esse build para mim, tá? E aí eu te mostro o que ele vai gerar e onde e como a gente vai usar isso, tá bom? Então, beleza, os builds foram feitos. Então, a gente vai ter agora na pasta public do projeto uma pasta CSS, outra pasta JS. Dentro da pasta CSS eu vou ter um app.css e dentro da pasta JS eu vou ter um app.js. Prontos para uso, tá? Então, esses dois caras aqui, respectivamente, são todos os arquivos minificados, juntados, buildados ali pra gente em um único ponto, tá? E esse ponto pode ser utilizado normalmente no projeto. Então, beleza. Vamos fazer aqui um teste rápido. Então, eu vou aqui na pasta Resources, na pasta Views, vou pegar aqui o welcome.blade.php, que é essa nossa tela aqui do Laravel inicial. Só tirar um pouco do zoom aqui, né? Beleza? E vou fazer o seguinte, eu vou remover esses styles daqui, inclusive até essa fonte também, fonte até aqui abaixo no style. Vou linkar aqui o meu CSS. Beleza, e aqui eu vou fazer uso de quem? Eu vou chamar aqui o helper asset. Vou pegar a pasta CSS lá da pasta public e vou chamar aqui o app.css. Tá bom? Que a gente fez o build anteriormente. Eu posso copiar esse asset daqui, beleza? Vir aqui abaixo, antes do fechamento do body, chamar aqui um script src, beleza? Colar aqui o asset, só que aqui no caso vai ser a pasta js, o app.js, tá bom? Então esses caras foram os dois caras que a gente buildou com npm run dev e eles estão aqui na pasta public, nas suas pastas respectivamente, tá? Então beleza, vou remover todo esse conteúdo daqui da página inicial, tá bom? Vindo aqui para a tela inicial, evidentemente vai estar tudo em branco, provavelmente, deixa eu só visualizar aqui o erro, um ponto e vírgula inesperado. Faltou só eu fechar aqui o parênteses do helper asset. Agora sim, vou voltar aqui. Tudo deve estar em branco, tá? Agora, como é que eu sei que o view ele está trabalhando aqui para mim? Como é que eu sei que ele está funcionando aqui? Então, voltando aqui no projeto, no arquivo app.js, que fica na pasta resources.js, tá bom? Esse cara aqui não é o que foi buildado. Ele contém aqui um componente de exemplo, tá bom? Que o nome desse cara é example-componente, tá bom? E ele vem da onde? Ele vem da pasta components e o arquivo examplecomponent.view. Esse cara, se você perceber, dentro da pasta JS, você encontra uma pasta components, esse cara já está aqui para você, ó. Tá certo? Então ele contém aqui uma estrutura de um componente que você vai ver comumente aí em aplicações Vue, a parte do template, a parte do script, e em alguns momentos você também vai ter a parte dos estilos aqui do seu componente, tá bom? Como é que eu faço para usar isso lá no projeto? Aqui abaixo você tem a instância do Vue, e o elemento que ele vai gerenciar vai ser um elemento com o ID app. Então, voltando aqui para o nosso template, no body mesmo, eu vou criar aqui um div, tralha app, dá um tab,
nós vamos ter aqui a nossa div, ou elemento que vai começar a ser gerenciado pelo view por conta do ID, certo? Então aqui, por exemplo, se eu voltar normalmente, eu continuo tudo em branco aqui para mim, mas se você perceber bem aqui no cantinho, ó, eu tenho, aqui no caso do Chrome, eu tenho o View DevTools instalado, tá? E aí ele já identificou que eu tenho um app View aqui para mim. Bom, então se eu clicar nesse cara, ele vai dizer o que para mim aqui, ó, que o Vue.js foi detectado nesta página. Eu posso abrir o DevTools. Então, se eu botão direito, normalmente um inspect, e aí ele já é uma aba aqui para mim, tá? No meu projeto. Então demorou um pouquinho para carregar aqui, mas ele já aparece aqui para mim, tá bom? Então, para mim poder usar aquele componente exemplo, basta que eu pegue aqui o nome desse cara. Então está aqui o example component. Vem aqui na view blade e chame ele aqui para mim, tá bom? Deixa eu só dar uma organizada aqui, tá bom? E aí voltando aqui para a minha tela, posso fechar esse cara aqui e atualizar a minha página. Eu já vou ter aqui, ó, um conteúdo, né? Example component, IAM example component. Então esse conteúdo aqui, ó, ele está voltando aqui dentro do componente exemplo, tá? Na pasta resource js components, o arquivo example component.view. Então o título lá é o que a gente viu e o conteúdo aqui normalmente. Eu posso alterar isso aqui, tá? Ambientando view no Laravel. Testando. Tá bom? Se eu salvar isso aqui, normalmente não vai ter alterações aqui, tá? Por que, Anderson? Porque a gente gerou o build em um momento antes. Então é o build anterior que eu estou utilizando, então não foi modificado. Então eu poderia vir aqui no projeto, executar normalmente ou novamente o npm run dev, ou o mais recomendado nesse momento que você vai estar fazendo muitas alterações aí no Vue dentro do projeto Laravel, você pode deixar o npm run watch rodando aí no seu projeto. E aí cada alteração que você fizer em algum desses arquivos aqui da pasta resources, na parte de JavaScript e Sass, o nosso build front-end ele é acionado automaticamente. Então, deixa só ele executar aqui para me te mostrar, que fica bem tranquilo da gente trabalhar dessa forma, tá? Você deixa seu built-in server em uma outra aba, trabalhando ali para a questão do servidor PHP Laravel, e uma outra aba você roda a sua parte de front-end com o watch, tá? Beleza? Vai ser um processo muito parecido com o npm run dev, só que com um acréscimo. Ele continua aqui escutando as alterações, tá bom? Enquanto que o run dev gera aqui os teus builds e já libera o teu terminal novamente. Beleza? Olha, ele já gerou um novo build, mas ele continua agora escutando as alterações. Então, se eu voltar aqui, atualizar minha página, deixa eu só dar um zoom aqui, você vai perceber que o conteúdo ele está aqui para mim, tá? E aí, por exemplo, se eu fizer uma outra alteração, vamos supor aqui que eu quero usar data bind. Então, posso chamar aqui um input, texto, um view model. Vou colocar aqui, por exemplo, teste. E aí eu quero printar o conteúdo desse teste. Bom, eu venho aqui para a parte de scripts do Vue, tá? Você não precisa se preocupar com isso por enquanto. Eu estou só fazendo alterações no meu arquivo como se eu estivesse trabalhando normalmente, vamos dizer assim, tá bom? E aí eu vou especificar aqui o meu teste que eu coloquei ali acima, tá? Então eu vou iniciar ele aqui vazio, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Tudo que eu digitar nesse cara, o View Model, ele vai sincronizar isso com todos os pontos em que eu estiver trabalhando aqui no projeto. Então eu estou mexendo no valor no input, estou exibindo esse valor aqui logo abaixo. Então tudo que eu alterar para esse cara, para esse model, ele vai sincronizar com todos os pontos em que ele é chamado. Então,
ele atualiza aqui para mim dentro do componente, ele atualiza aqui na visualização e assim por diante, tá? Então, se eu salvar esse cara e voltar rapidamente aqui para o meu terminal, você vai perceber, ó, bem rápido ali que ele já deu um reload aqui no build. Então, se eu voltar aqui para a minha tela, eu tive um erro aqui, mas deixa eu só fazer uma pequena correção que eu acabei dentro aqui do componente. Eu preciso retornar desta maneira, tá? E aí aqui é interessante por quê? Porque eu vou fazendo as alterações, o build já é refeito aqui para mim, tá bom? Não preciso me preocupar. E atualizando aqui, beleza? Tudo normal agora. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, você vai perceber que é sincronizado normalmente. Se eu vier aqui na aba inspecionar, vir aqui no meu View DevTools, abrir aqui o meu componente, você vai perceber que dentro aqui do próprio instância do View do componente eu também consigo ter essa alteração também, ó. Percebeu aqui abaixo? Então, teste, consigo ver em tempo real a alteração e isso é sincronizado também internamente no meu componente aqui para mim, tá? Então, bem simples. O ponto aqui não é necessariamente o view em si, tá? Mas você ambientar esse cara em sua aplicação Laravel. Então, o primeiro ponto, instalar o UI, tá? Laravel UI. Uma vez instalado, você vai executar PHP Artisan UI View. Feita essa geração inicial das configurações, você vai fazer o npm install, ou se você estiver usando o Yarn, você vai executar a instalação com o Yarn, e aí vai instalar as dependências do front-end. Com essas dependências, você pode gerar o build do front-end. Então, depois do npm install, vai ser o npm run dev para gerar o build de desenvolvimento para os assets do front-end, tá bom? E aí você vai trabalhando ali. Você pode, como eu comentei, usar um npm run watch, e aí qualquer alteração que você fizer naquela parte de resources que tem a ver com os assets do front-end, que ele identificar, ele gera um build automaticamente para você, tá? Então fica bem fácil de você trabalhar assim. E aí o restante é o que? É claro, né? Além de tudo, é ter o conhecimento do view para saber como utilizar. Mas aqui no caso eu te mostrei que a instância do view espera gerenciar um elemento com ID app. Então, uma vez que aqui no meu welcome.blade eu importei aqui especificamente o meu app.js, eu só criei um elemento aqui com ID app para o view identificar ele e dentro desse cara eu poder trabalhar as questões do view em si. Tudo bem? Então foi um passo bem puxado, eu recomendo que você assista o vídeo novamente se ficou alguma coisa confusa. Qualquer dúvida, jogue aí nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber futuros materiais aqui do canal. Deixa um like no vídeo se ele te ajudou de alguma forma, se ele resolveu uma dúvida que você tinha há tempos em como usar o view dentro do Laravel, como ambientar isso, tá? Você ouve bastante que o view ama o Laravel ou vice-versa, porque você vê bastante conteúdo de view e Laravel juntos. Inclusive o próprio Taylor foi quem fez esse teste inicial. Ele queria algo que fosse simples para utilizar dentro do Laravel, para fazer o Laravel Spark especificamente. E aí ele tinha testado o React, ele não curtiu muito, e aí acabou achando o Vue e gostou bastante pela simplicidade, pela forma de utilizar. E aí hoje você já tem essa geração inicial do Vue no projeto Laravel. Antigamente já vinha ambientado isso, na versão 6 só fez o desmembramento, beleza? Então, esse foi uma rápida demonstração de como você faz essa ambientação. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e nos vemos em outros materiais. Até mais!